Hoje é dia de história. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região localizada no Oriente Médio. O nome Mesopotâmia significa entre rios. Isso porque a Mesopotâmia se localizava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. O rio Tigre tem um tamanho de 1.900 quilômetros. Já o rio Eufrates tem um tamanho de 2.800 quilômetros. A vida na região do Oriente Médio era muito difícil. Por quê? Porque para sobreviver é necessário água e comida, tanto de origem animal como de origem vegetal. A paisagem do Oriente Médio é marcada principalmente por desertos e montanhas, e isso dificulta tanto a criação de animais para o consumo de carne, como a agricultura para o consumo de vegetais e outros frutos. Mas na Mesopotâmia a situação era diferente, por causa dos rios Tigre e Eufrates. Aquela região tinha um solo fértil, ou seja, um solo produtivo e muito bom para a agricultura. E por ter bastante água, permitia que houvesse a criação de animais. Por causa de todas essas vantagens, muitos povos começaram a migrar para a Mesopotâmia e morar nessa região. Esses povos travavam muitas guerras pelo domínio da região. Apesar de terem línguas e costumes diferentes, exerceram influências culturais uns sobre os outros e adquiriram semelhanças, por exemplo, na religião, nas técnicas de construção e na escrita. Por causa dessas semelhanças, eles são conhecidos como povos mesopotâmicos. Entre os povos mesopotâmicos estão os sumérios, os acádios, os babilônicos, os cassitas, os assírios e os caldeus. O desenvolvimento das cidades mesopotâmicas. Muitos povos desenvolveram técnicas de irrigação para suas plantações. Isso fez com que suas lavouras só aumentassem e assim produzissem muito alimento. Com mais alimento, a qualidade de vida só melhorou, aumentando o tempo de vida das pessoas. Muitas pessoas pararam de trabalhar na agricultura e se dedicaram a outras profissões, como tecelões, trabalhando com a fabricação de roupas, carpinteiros que produziam ferramentas para a agricultura e comerciantes que realizavam trocas de alimento e ferramentas. Como era necessário o esforço de muitas pessoas para construir canais de irrigação e barragens, surgiram também especialistas para a administração dos trabalhos, o que deu origem aos governos, ou seja, pessoas qualificadas para tomar decisões em certas áreas e projetos da cidade. Uma cidade da Mesopotâmia era muito organizada e tinha muitas terras produtivas. Por isso, muitos povos invadiam as cidades para conquistá-la. Desse modo, surgiu a necessidade de haver pessoas para defender suas cidades, originando o exército organizado. A sociedade da Mesopotâmia. Por causa do surgimento de várias profissões, foram considerados alguns trabalhos mais importantes do que outros. E a pessoa mais importante, ou o trabalho mais importante da sociedade da Mesopotâmia, era a do rei. O rei era tido como representante dos deuses aqui na terra. O rei tinha grande poder e raramente era questionado, pois a população temia que, caso se rebelasse contra o rei, estaria se rebelando contra os deuses. Logo após o rei vinham os sacerdotes, os nobres e os chefes militares. O trabalho dos sacerdotes era intermediar entre os humanos e os deuses, tendo a função de acalmar os deuses quando esses estavam furiosos com os humanos, e ensinar o povo a agradar aos deuses. O papel dos nobres era aconselhar o rei e dar sugestões para a melhoria do governo. Os chefes militares tinham o objetivo de criar técnicas para proteger tanto a cidade como o rei. Tanto os sacerdotes, os nobres como os chefes militares faziam parte de uma minoria privilegiada e ocupavam os cargos mais altos do governo.
exercendo forte influência na política e na economia. Mais abaixo havia os fiscais, os escribas e os comerciantes. O trabalho dos fiscais era recolher os impostos da população para o rei e inspecionar algumas irregularidades da cidade. Os escribas eram os profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos e redigir leis. Os comerciantes percorriam grandes áreas para vender suas mercadorias e comprar matérias-primas que não eram encontradas na Mesopotâmia, e o comércio era controlado pelo governo. Os fiscais, os escribas e os comerciantes eram subordinados às camadas superiores da sociedade, ou seja, eles obedeciam às camadas superiores, mas eles tinham condições de vida melhores do que os trabalhadores. Logo abaixo ficavam os camponeses, os soldados, os artesãos e os escravizados. Os camponeses eram pessoas que trabalhavam na agricultura. Já os soldados faziam parte do exército e obedeciam às ordens dos chefes militares de proteger a cidade e o rei. Os artesãos realizavam trabalhos na fabricação de roupas e objetos domésticos, entre outros. A parte mais baixa da sociedade eram os escravizados. Eles eram prisioneiros de guerra ou pessoas que haviam perdido a liberdade por não conseguir pagar suas dívidas. A religião da Mesopotâmia. Os povos da Mesopotâmia eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Os mesopotâmicos acreditavam que os deuses e as deusas eram responsáveis por tudo o que acontecia no mundo. Eles também acreditavam que os deuses cuidavam e protegiam das cidades e das pessoas que moravam na Mesopotâmia. Os deuses, segundo os mesopotâmicos, esperavam que as pessoas sacrificassem animais e seguissem os seus rituais para deixá-los felizes. Os sacerdotes lavavam e vestiam as imagens dos deuses, passando perfume e enfeitando elas. Se os deuses estivessem felizes, eles iam cumprir suas missões. Eles faziam com que as plantas crescessem e o povo prosperasse. Mas se os deuses estivessem tristes e irados com o povo, eles iam causar fome, doenças e derrotas em batalhas. Uma parte muito importante da religião da Mesopotâmia são os zigurates, que são grandes construções em forma de pirâmides, onde eles realizavam cultos às suas divindades ou aos seus deuses. Na parte mais alta dos zigurates, cujo acesso era por longas rampas e escadarias, ficavam localizados os templos. Nos templos eram realizadas cerimônias religiosas que consistiam em orações, sacrifícios de animais e oferenda aos deuses. Os zigurates também serviam como depósito para armazenar cereais e como ponto para observar as estrelas. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal Hoje é Dia de História. Se você não gostou, se inscreva do mesmo jeito.